Eu quero convidar a todos que estão aí ao alcance, né, dessa transmissão neste momento, para nós estarmos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 16 e o versículo é o versículo 14, que diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, meu Pai, antes de eu estar aqui, Senhor, cumprindo este compromisso, cumprindo esta agenda, o Senhor já havia, Senhor, agendado este momento para que nós estivéssemos aqui reunidos, Senhor, para estar glorificando o Teu nome em primeiro lugar e dizendo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, que toda palavra que o Senhor me permitir dizer aqui não venha ficar simplesmente nas ondas sonoras, nas paredes onde me cercam neste local, mas que venha, Senhor, ser gravada e cravada nos corações. E que através, Senhor, desta palavra cravada nos corações, o Senhor possa frutificar, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, então, nós estamos diante de uma palavra registrada aqui em Atos dos Apóstolos, e todos os irmãos conhecedores da palavra sabem que este livro é um livro onde relata os ocorridos na vida dos servos do Senhor que serviam Jesus ali de perto, dos discípulos do Senhor, daqueles que continuaram fazendo a obra após a assunção do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem de grande valia no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor para ter um ministério diferenciado. O Senhor tinha um ministério na vida de Pedro, na vida dos outros discípulos, de João, mas era um ministério diferente, e o Senhor precisava ter alguém nas suas mãos, ousado, zeloso, corajoso, um homem que não tinha medo de nada. Era o apóstolo Paulo. Todos bem sabem, depois do seu encontro com o Senhor no caminho de Damasco, onde por zelo à palavra do Senhor, ele já ia fazer algo que não estava agradando o Senhor, mas no entendimento dele era um zelo com a lei. E naquele momento, naquele encontro que ele teve ali com o Senhor, foi impressionante a mudança de vida, a mudança de comportamento. E ele não recalcitrou, ele não lutou, ele se entregou nas mãos de Jesus. E Jesus começou a usar Paulo, que antes era um Saulo, transformado com o poder do Senhor, com o encontro de cara a cara com o próprio Jesus. Ele passou a ser um varão valoroso. E o Senhor usou ele por causa do conhecimento dele, por causa da cultura dele, por causa da dupla cidadania que ele tinha. Paulo tinha uma facilidade de entrar e sair com muita facilidade. E o Senhor usou isso. E nessa tarde, eu quero abrir um parênteses, eu não preparei isso, mas eu quero abrir um parênteses para dizer que às vezes a gente fica preocupado, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo, eu preciso me preparar, eu preciso, antes que eu faça algo. E nesta tarde o Senhor está aqui
dizendo para nós outros que é necessário sim nós aprendermos a cada dia, mas o Senhor usa a gente com as armas que Ele já colocou nas nossas mãos. Nós não podemos ter desculpa para poder estar, eu vou fazer ano que vem, eu vou fazer daqui 3 anos, quando eu terminar de me preparar. Não, é hoje o ID do Senhor, Ele está contando com o que você já tem nas suas mãos para exercer a obra dele. E Paulo, o Senhor viu que ele tinha armas que o Senhor ia poder usar e que ia ser de grande relevância para a proclamação do Evangelho. E Paulo, como eu já disse, ele tinha essa facilidade de entrar e de sair. O Senhor colocou no coração dele um ministério para ele estar plantando igrejas. Paulo foi um dos que mais plantou igreja. E ele preparava, ele chamava a sua equipe, ele se organizava, ele projetava. E neste momento aqui que nós estamos, neste texto aqui estacionado, Paulo, ele havia projetado uma viagem. Ele havia preparado para ir para Bitínia. E ele organizou tudo, ele chamou seus companheiros e se organizou. Creio que orou, porque Paulo era um homem de intimidade com o Senhor. Também pudera, né, com aquela apresentação do próprio Jesus por ele, com ele, eu acredito que Paulo não ousava dar um passo sequer, sem primeiro consultar o Senhor. E Paulo, como um homem zeloso, como um homem cauteloso, um homem exigente, ele, com certeza, ele colocava todos os planos e projetos diante do Senhor antes de executar. E nessa viagem que ele programou para fazer para Bitínia, ele, com certeza, projetou qual as cidades que ele ia passar, e colocou ali no mapa qual o tempo que levaria, qual o trajeto que era melhor, e Paulo organizadamente preparou. E Paulo, ali preparado, começou a sua viagem. E chegou um certo momento da viagem que a Bíblia nos faz saber que Paulo foi impedido pelo Senhor de prosseguir para Bitínia. E ele teve que seguir rumo à Macedônia. Paulo teve que ir para a Macedônia através. Como que ele veio saber disso? O Senhor impediu ele de ir, o Espírito de Jesus impediu ele para ir, e ele então parou. E foi que aconteceu que em um sonho ele teve uma revelação, e ali naquela revelação ele conseguiu ver que um varão apareceu para ele e disse para ele: venha, nos socorra aqui, passa para cá e venha nos socorrer. E Paulo atentamente disse para os seus companheiros: olha, nós vamos para a Macedônia, porque o Senhor me apareceu nesta noite e disse para que havia uma necessidade para me ir para a Macedônia. E, enfim, Paulo chegou ali e ele ficou ali alguns dias. A Bíblia diz que ele ficou ali alguns dias. E, às vezes, queridos, o Senhor nos fala algo, ou às vezes nos impede de algo. Eu quero aqui parar nesse impedimento que o próprio Deus colocou no trajeto de Paulo. Meu Deus, Paulo já ia fazer o quê? Pregar o Evangelho. E, de repente, em um certo momento, ele foi impedido. Queridos, vamos pedir ao Senhor para abrir a nossa audição, porque, às vezes, nós estamos com a intenção de fazer algo na obra de Deus, no reino do Senhor, e, de repente, o Senhor nos impede. A gente vê que não é aquilo, a gente consegue perceber que não é aquilo. E, às vezes, a gente, ignorantemente, por não dar ouvido ao Senhor, o que a gente faz? Não, eu vou teimar e vou fazer. Meus queridos, vamos pedir ao Senhor que Ele venha afinar os nossos ouvidos para nós compreendermos as horas de nós irmos, prosseguirmos, mas as horas de nós voltarmos, de nós aceitar o impedimento do próprio Deus e voltarmos, porque eu quero deixar aqui uma máxima ministrada para a nossa vida nesta tarde gloriosa, é que
Toda vez que Deus nos impede de algo que nós projetamos, guarde isso, eu vou repetir. Toda vez que Deus impede de algo que nós já projetamos, ou seja, a gente organiza, a gente projeta, a gente planeja, a gente investe e chega a certa altura, o Senhor coloca um impedimento. O Senhor coloca um impedimento. Sabe para que é? É porque o Senhor tem algo maior a fazer na nossa vida. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os teus ouvidos, os teus sentidos espirituais para você perceber e ter o discernimento do Senhor. Desta vez não é o inimigo, desta vez não é as dificuldades, desta vez é o próprio Deus que colocou um impedimento. E Paulo obedeceu. E quando Paulo obedeceu, Paulo chegou naquela cidade e ficou ali na cidade de Filipos e ficou ali por alguns dias. E eu imagino os companheiros de Paulo falando: Paulo, foi mesmo o Senhor que te disse isso? Porque nós estamos aqui já há vários dias e nada aconteceu, nada fluiu. Paulo, eu acredito que aqueles ali, irmãos que estavam com eles, como seres humanos, é natural. A ansiedade, o querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, mas o nosso Deus não age dessa forma. O nosso Deus age de uma forma gradativa. O nosso Deus, ele age dia após dia. E Paulo, sabendo disso, Paulo ficou ali vários dias pensando. O que Paulo decidiu? Procurar um local para orar. Aleluia, querido. Glórias a Deus que nesta tarde, quando nós não sabemos para que rumo nós vamos, se nós vamos para cá, se nós vamos para lá, se nós vamos para trás, se nós vamos para frente, que nós possamos, no meio desta incerteza, que nós possamos procurar um local para nós orarmos. Aleluia! Porque olha só que revelação que o Senhor me deu. Quando Paulo escolheu um lugar para orar, ele queria um lugar tranquilo, creio eu, queria um local que ele podia ficar ali perto das águas, olhando para o céu, olhando para a natureza. E de repente, o que aconteceu? Paulo indo para procurar um local para orar. Mal ele sabia que ali estava o início da obra que Deus tinha na vida dele naquele local. E a Bíblia diz, Paulo não desperdiçava nenhum momento. Sabe, nós devemos ser assim, não desperdiçar, seja no ônibus, seja no trabalho, toda porta que abrir para nós, vamos anunciar o reino do Senhor. E Paulo ali chegou, e conversa vai, conversa vem, começou a falar das coisas do Senhor, da ressurreição do Senhor, e de repente Lídia, a Bíblia diz que Lídia, a vendedora de púrpura, estava ali, naquele local, e ela, a Bíblia diz, a Bíblia faz questão de dizer que ela era serva do Senhor, ela servia a Deus. E ela estava ali, ela conseguiu compreender aquelas palavras. Meu Deus, isso é novidade, eu quero saber, tem alguma coisa a ver com meu Deus. E foi ouvindo, e captou, e logo percebeu, e compreendeu o que Paulo estava anunciando ali. E ela recebeu aquelas boas novas, e de repente ela foi batizada. Ali já tinha água. Batizaram Lídia, a vendedora de púrpura, uma empresária que estava ali naquele local. E de repente, Lídia, oh meu Deus do céu, como aquela mulher é especial para o Senhor. Como nós podemos aprender com aquela mulher. Ela, de repente, após ela receber esta bênção, essa grandiosidade na vida dela, ela lembrou da casa dela. E ela quis chamar todo mundo. E a Bíblia diz que Lídia e toda a sua casa foi alcançada. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Queridos, que nós como mulheres, nós estamos no mês das mulheres, o Senhor conta com as mulheres, que nós possamos ser como esta mulher, valiosa. A Bíblia diz que a mulher
sábia edifica sua casa e a tola a destrói. E naquela tarde o Senhor encontrou uma mulher que ela já estava edificada, já estava abençoada, e ela quis o quê? Levar para sua casa aquela bênção que ela tinha alcançado naquele momento. E isto aconteceu, e foi com que a Lídia, depois dela ter levado essa bênção para a casa dela, ela ficou tão grata, mas tão grata, que eu imagino que Lídia ficou desapontada. Porque Lídia era uma empresária muito bem-sucedida, era uma mulher rica, e ela percebeu que toda a riqueza dela, que toda a influência que ela conseguia ter ali com as suas habilidades e o seu talento, ela percebeu que ela conseguiu ver e adquirir algo muito mais valioso do que a própria riqueza que ela tinha. E ela olhou para um lado e olhou para o outro e disse humildemente para Paulo e os seus companheiros: se vocês verem em mim que eu sou uma serva fiel, eu quero convidar vocês para ir lá para minha casa. E, irmãos, e a Bíblia é enfática em dizer que ela não só fez aquilo para estar fazendo uma praça. Não tem vez que a gente vê alguém fazer isso. Vamos lá em casa tomar um cafezinho, mas na verdade está doido que a pessoa vai embora, dá o que é que vem. Mas Lídia não era desse jeito. Lídia fez o quê? Lídia persuadiu para que eles fossem para lá hospedar na casa dela, para ela, eu creio eu, fazer um banquete, recepcionar os servos do Senhor. Nós aprendemos que a mulher que teme ao Senhor, que abre o seu coração para Deus, ela é hospedeira. Ela não faz vista grossa para necessidades das pessoas, ela se importa com a necessidade alheia. E Lídia foi esta mulher valiosa. E quando eu fui convidada, querida, já estou terminando. Quando eu fui convidada pela pastora Anália para poder estar aqui trazendo uma palavra, e ela disse lá para mim, eu no meu corre-corre não consegui compreender muito bem, e tentando entender o que ela queria dizer, e respondendo logo, né? Ela falou comigo assim, você escolhe o nome de uma mulher que você se identifica para você estar falando. E, irmãos, e tem muitas mulheres na Bíblia que eu me identifico, que eu admiro, que eu aprendo, e todo nome que eu dizia, a pastora Anália dizia, esse já está escolhido, esse já está escolhido. E eu estou assim, meu Deus, aí eu parei, Lídia. Lídia é uma mulher que eu me identifico com ela. E eu quero dizer aqui nesta tarde, em rápidas finalizações, né, da minha participação aqui, o porquê que eu me identifico com a irmã Lídia. Eu me identifico e admiro ela, porque o Senhor tem aberto os meus olhos para ouvir o que Deus está falando através do direcionamento de um líder. Nós podemos perceber que quando Paulo estava ali, na beira daquele rio, anunciando ali, a Lídia, mesmo sendo uma mulher que servia a Deus, ela foi atenta, porque ela viu que ali tinha um líder. E, queridos, a Bíblia nos chama para sermos submissas. Submissas na nossa casa, porque a submissão, ela é muito relacionada com a sabedoria. E a falta de submissão, ela é muito relacionada com a arrogância. Sabe, aquela pessoa empoderada, que tem os seus conhecimentos, tudo bem, nós podemos ter conhecimento, mas a humildade de saber que nós precisamos de um líder, precisamos de alguém para nos direcionar, seja dentro da nossa casa, que é o nosso marido, e seja na nossa igreja também, na nossa comunidade onde nós vivemos, nós precisamos saber que existem alguém maiores que nós, existem alguém que nós podemos aprender um pouco mais, e aquilo é de uma grande valia para nossas vidas. Então, eu me identifico porque quem me conhece sabe que eu tenho uma naturalidade de abrir mão, às vezes, das minhas convicções para mim poder ser liderada, para mim poder ser dirigida por alguém que eu sei
que Deus colocou na minha vida para me direcionar, para me dirigir, e eu sei que o final daquilo ali vai dar uma coisa muito boa para minha vida. Eu sei que eu serei recompensada. Porque Lídia deu ouvido àquele líder cheio do Espírito Santo, ela levou a salvação para sua própria casa. Que nós possamos ser submissas, que nós possamos ser maleáveis, que nós possamos ser humildes para estar atenta àquilo que o Senhor tem para nos dirigir. E também, Lídia, por que eu me identifico com Lídia? Lídia era uma empresária temente a Deus, e ela trabalhava com os seus tecidos, né? Nós sabemos, naquela época, o que acontecia? Todo mundo que usava suas roupas, usavam elas ou da cor de saco ou então branca. Então, quando se avistava alguém com uma roupa colorida, principalmente nas cores vermelhas, e a cor azul, que uma cor, ela faz com que a outra aconteça, podia saber que era foi um cliente de Lídia. E era muito notório. E alguém de roupa colorida sabia, opa, essa pessoa conhece Lídia, porque Lídia mexia com tinturas de tecidos. E, queridos, eu me identifico com ela porque eu quero aqui deixar um testemunho breve, que o Senhor tem me agraciado na minha cidade. Em um dos momentos mais baixos da minha vida, o Senhor tem me entregado um ateliê de vestidos de festa, para madrinha, para noiva, para daminha, para padrinhos, para debutantes, e eu comecei tudo muito do zero. E hoje o Senhor tem feito com que o meu nome tenha se assoprado nessa cidade, para a glória do nome dele. Nos últimos tempos agora, neste último mês, nós tivemos uma Miss de uma cidade vizinha que ganhou com um vestido da nossa ateliê. E na semana passada, essa mesma Miss, ela disputou Miss Minas Gerais, que é o nosso estado aqui. Ela não ganhou como Miss Minas Gerais, mas ela ganhou como Miss Fotogênica, e ali estava também uma das nossas peças. E assim, a própria modelo disse para mim depois como que o meu vestido ele foi um destaque naquela festa. Então eu dou glórias a Deus porque eu comecei tudo muito do zero, e eu quero profetizar sobre a sua vida que está aqui me ouvindo, que como Paulo, como Pedro e João estava ali naquela porta formosa, onde ele viu aquele moço pedindo esmola. Ele disse para aquele moço, eu não tenho ouro e nem prata, mas isso eu te dou, levanta e anda no nome do Senhor. Nesta tarde eu quero usar essas mesmas palavras que Pedro e João disse para aquele moço, o que tenho, isto eu te dou. Nesta tarde eu quero ministrar sobre a sua vida. Você que tem um sonho de o Senhor te abençoar em algo, em um talento seu, creia. Deus é poderoso para fazer. Eu não imaginava a proporção, a repercussão que daria as minhas humildes peças que eu comecei a fazer 5 anos atrás. Hoje, para a glória do nome de Jesus, eu passo um aperto para estar dando conta. Então, por isso também eu me identifiquei com Lídia, porque Lídia era conhecida pelos seus tecidos, né, pelas suas habilidades, pela sua profissão. E hoje, para a glória do nome de Jesus, as pessoas lembram de mim quando lembram de um vestido, quando lembra de um vestido de festa muito bem acabado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Este é uma das coisas também. E outra coisa que eu me identifico com a Lídia é a gratidão, porque ela foi grata a Deus e aqueles homens que levaram para ela aquelas boas novas, e de alguma forma ela quis retribuir. E o Senhor tem colocado no meu coração um sentimento de gratidão. Primeiro, o que darei ao Senhor pelos teus grandes benefícios? Aí eu mesma respondo diante das minhas orações, quando estou diante do altar, Senhor, eu mesma respondo, Senhor, eu te darei minha vida todinha, todinha, todinha. E para aqueles que andam comigo
a gente tem que ser grato também. Eu tenho tentado a ser grato, reconhecer, né, o que as pessoas fazem por nós. E eu quero deixar aqui a minha conclusão desta mensagem. Meu tempo já está aí esgotando. A minha conclusão desta mensagem nesta tarde aqui no Brasil, que Lídia foi uma porta aberta para a sua família. Lídia foi uma porta aberta para a sua família, que nós possamos não ser alguém que fecha a porta para a nossa família, mas que nós possamos ser alguém que abre as portas para a nossa família. Lídia recebeu e foi uma porta de salvação para a família dela. Eu aprendo isso com Lídia. E Lídia também foi uma porta aberta para a menina que tinha aqueles demônios que fazia com que ela adivinhava e os seus senhores eram beneficiados financeiramente por causa daquilo que os demônios usavam aquela mulher. Depois que Lídia recebeu Paulo e sua equipe na sua casa, estes homens ficaram ali por alguns dias e logo após Paulo e sua equipe estavam de novo passando na rua, e aí ele pôde libertar aquela moça daqueles demônios. Então, Lídia foi porta aberta para sua casa, Lídia foi porta aberta para sua cidade, porque aquela menina era muito conhecida e reconhecida. E os estudiosos nos fazem saber que Lídia foi a primeira a receber o evangelho em toda a Europa. Pensa, Paulo estava rumo à Ásia Menor, e Bitínia fazia parte da Ásia Menor. Deus impediu, Paulo obedeceu, eles vieram para Macedônia, e ali Lídia pôde ser a influenciadora do evangelho, como a primeira casa que recebeu o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fez cumprir a palavra do Senhor Jesus, que ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, ide por Jerusalém, ide por Samaria e até os confins da terra. Primeiro Lídia lembrou da sua casa, que significa Jerusalém. Aí abençoou a sua cidade, que significa Samaria, aos confins da terra, que foi ali. Toda a Europa depois pôde conhecer o evangelho, mas a porta que Deus usou foi a Lídia, vendedora de púrpura. Queridas e meus irmãos que me ouvem, que nós possamos aprender com esta mulher valente, corajosa, temente ao Senhor, mesmo que bem-sucedida, mas humilde, para deixar ser usada pelo Senhor. Glórias ao nome de Jesus.